E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um assistente de IA para gestão de gastos pessoais baseado em processamento de imagem via OCR, LLM e regex, ou seja, expressões regulares. Pessoal, vocês costumam guardar os comprovantes de pagamento, ou seja, os cupons fiscais? Eu não costumo fazer isso, normalmente eu jogo fora. Mas imaginem se houvesse um assistente inteligente que permita que a gente possa enviar para ele a foto de um cupom fiscal e automaticamente os dados do cupom fiscal, por exemplo, CNPJ, valor total, data, são extraídos, armazenados em um banco de dados para viabilizar que o assistente inteligente possa responder questões sobre gastos pessoais usando linguagem natural. Não é legal? Então, nesta videoaula, eu irei mostrar como criar um assistente de IA para a gestão de gastos pessoais. Vale ressaltar que é um protótipo, beleza? Demonstração. Pessoal, esse é o front-end do nosso assistente de controle de gastos pessoais. Para demonstrar, eu irei fazer o seguinte, ó, eu irei enviar para ele a imagem deste cupom fiscal e eu irei fazer algumas perguntas. Observem que o valor total é 9,28. Nós temos aqui um CNPJ, nós temos uma data, 25 de 6 de 2012. Beleza? Ok. Foi processado. E eu posso começar a fazer perguntas. Eu vou perguntar para ele qual é o valor. Qual é o valor total? Legal, ele gerou um extratos de pagamentos, né? Observem que tem um CNPJ da empresa, o valor total, 9,8, a data. São os dados que foram extraídos da imagem do cupom fiscal. E está aqui a resposta do assistente. Olha que legal, pessoal. Olá, para saber o valor total, vejo que foi informado o valor de R$ 9,28 e o CNPJ está completo. Não há outras informações relevantes aqui. Pelo que posso calcular, o valor total 9,8. Legal, né? Está correto. Beleza. Ele ainda escreveu: caso você precise saber o valor total de pagamentos com esse CNPJ em geral, lhe sugiro que verifique o registro de pagamento mais recente ou o relatório de pagamentos para obter a informação mais atualizada. Legal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar aqui esse CNPJ e eu vou perguntar, vou fazer uma pergunta mais específica, né? Qual é o valor total correspondente ao CNPJ, beleza? Enviar. Tá aqui a resposta. Excelente pergunta. O CNPJ é um documento identificador de pessoa jurídica no Brasil. Muito interessante. No entanto, o valor total associado a esse PJ não é uma informação disponível pública. O valor 9,28 mencionado na página do pagamento refere-se ao valor desse específico pagamento realizado para o CNPJ em questão no dia 26, no dia 25 de 6 de 2012. Realmente, eu estava batendo aqui com a data. Aí não explica, isso não é o valor total do CNPJ, mas sim o valor de um único pagamento. Muito legal. Beleza, certo? Para saber o valor total do CNPJ, você precisaria ter acesso a informações comerciais e financeiras da empresa, o que geralmente é privada e não pública. Muito legal a explicação. Beleza, pessoal? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou enviar a imagem de um outro cupom fiscal. O cupom fiscal número 2. O cupom fiscal número 2 é esse cara aqui, ó. Vamos observar o valor total, é 6, ó. O valor total é 6, data 10 de 7 de 2019. Ok. Ok, então vamos enviar. Processando, ó, processando os dados, foi processado. Beleza. Aí
Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a mesma pergunta, porque agora nós temos duas imagens de cupons fiscais, duas empresas, dois CNPJ, e aí eu vou colocar aqui o CNPJ específico daquela primeira empresa, beleza? Vamos ver o resultado. Está processando. Olha só que legal, o extrato de pagamentos foi gerado, né? Tá aqui, ó. Observem aqui que nós temos os dados correspondentes ao segundo cupom fiscal que eu enviei. Olha o valor total, 6. Nós temos aqui a data, 10/7/2019, certinho. E olha aqui o relatório, né? A resposta. Olha que interessante. Aqui, ó, a requisição é buscar o valor total correspondente ao CNPJ 63.358. Vamos ver se ele trouxe o resultado. Tá aqui, ó, o valor total correspondente é 9,28. Perfeito, ó. Certinho, ó. 9,28 corresponde ao primeiro CNPJ. Ele dá uma explicação aqui, ó. Observe que o CNPJ 28.203, ok? Não é o que está sendo solicitado. Portanto, vamos considerar somente o pagamento realizado pelo CNPJ que eu solicitei. Muito legal. Né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que ele retorne para mim o valor total de todos os meus gastos. Certo? Então eu vou perguntar para ele. Vamos lá. Qual é o valor total dos meus pagamentos? Pronto, pagamentos. Qual o valor total e geral, né? Total e geral dos meus pagamentos. Vamos ver se ele vai responder corretamente. A ideia é que ele some, ok? Vamos ver. Somou, olha aí, pessoal. O valor total geral dos seus pagamentos é 15,28, que é exatamente, ele somou 9,8 mais 6, ó. Muito legal. E ele não explica aqui, ó, o primeiro pagamento é de 9,28, feito no dia 25/6/2012, e o segundo pagamento, R$ 6, né? Feito em 10/7/2019. Muito legal, muito legal. Beleza? Legal, né? Bom, pessoal, eu poderia ficar brincando aqui com o nosso assistente de controle de gastos. É possível nós implementarmos outras, vamos dizer assim, outros recursos bem interessantes para gerar gráficos, mas vale ressaltar que isso aqui é um protótipo, tá bom? É um protótipo. Ok, vamos lá, vamos continuar então com a nossa aula. Arquitetura. Pessoal, eu iria agora apresentar uma visão geral da arquitetura base do nosso assistente inteligente. Ok, então nós temos aqui, ó, o cupom fiscal ou o comprovante de pagamento. A imagem, melhor dizendo. Né? Essa imagem ela vai ser submetida por uma função que ela realiza um pré-processamento da imagem. Esse pré-processamento nós podemos aplicar técnicas como a binarização. A binarização ela tem como objetivo processar a imagem para que ela fique com uma melhor qualidade, um melhor contraste, ok? Certo? Uma vez binarizado, essa imagem tratada, ela terá, vamos dizer assim, uma resolução melhor que ajudará o OCR, especialmente a ferramenta TCRECT OCR, certo? Que é a tecnologia que viabiliza extrair dados de uma imagem. Beleza? Então, o OCR deverá extrair todos os dados da imagem que foi binarizada do comprovante de pagamento, do cupom fiscal. E aí, esses dados eles serão processados pelo um regex, ou seja, melhor dizendo, por algumas expressões regulares. Essas expressões regulares elas têm como objetivo detectar padrões nos dados que foram extraídos. Quais padrões? Padrão correspondente a CNPJ,
padrão correspondente à data, padrão correspondente a valor total. Então, eu criei algumas expressões regulares, na verdade, três expressões regulares, para extrair, certo? É, dos dados que foram obtidos através do OCR, o valor, a data e o CNPJ de uma empresa. E aí esses dados eles são armazenados no banco de dados. Para esse protótipo eu usei um CSV, beleza? Mas eu poderia usar um banco de dados relacional, uma tabela. Uma vez armazenado no banco de dados, o LLM ele poderá explorar esses dados. Ele poderá responder questões do usuário usando esses dados como um contexto, certo? Um detalhe importante sobre banco de dados. Eu havia falado, né, que eu usei CSV, poderia ser um banco de dados relacional, poderia ser um banco de dados vetorial também, certo? Então, eu quero ressaltar que é um protótipo, né? E essa arquitetura, ela apresenta, vamos dizer assim, as principais técnicas e tecnologias que foram utilizadas nesse protótipo. Beleza? Ferramentas. Pessoal, essas são as principais ferramentas que eu utilizei para criar esse protótipo. A primeira delas é o Tesseract OCR, que é a ferramenta que viabiliza extrair de uma imagem os dados. Também foi utilizada a biblioteca PyTesseract, que é um wrapper, ou seja, é uma biblioteca que ela viabiliza que um código Python, um código alto nível, possa manipular os dados extraídos de uma imagem via o Tesseract OCR. Beleza? Eu usei o Streamlit para criar o front-end. Eu usei o OpenCV, que é uma ferramenta poderosa de visão computacional. Eu usei essa ferramenta especialmente para manipulação da imagem, para processamento da imagem, nesse caso realizar a binarização. E usei também a API Grok, né, que viabiliza o acesso ao LLM Llama 3.1, certo? Então essas são as principais ferramentas. Vamos dar uma olhada aqui nas páginas dessas ferramentas. Vamos começar aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a página que orienta como instalar o Tesseract, ok? Então aqui tem uma breve introdução e na sequência tem um passo a passo de como nós podemos instalar o Tesseract para plataformas distintas como o Linux. Observem aqui a distribuição Ubuntu, Debian, certo? Tem também, observem, para macOS, tem também para Windows. Eu vou colocar na descrição desse vídeo todos os endereços correspondentes às páginas das ferramentas, certo? Beleza. Nós também trabalhamos com a biblioteca PyTesseract, como eu já havia falado. Ela é um wrapper para o Tesseract OCR. Então, primeiro a gente precisa instalar o Tesseract OCR para que por meio dele seja possível extrair os dados de uma imagem, certo? Que serão acessados através da biblioteca PyTesseract, ok? Aqui é a página do repositório da ferramenta PyTesseract. Aqui tem toda uma explicação como instalar essa biblioteca. É bem tranquilo, basta criar ali um ambiente virtual, né? E na sequência digitar um pip install PyTesseract, certo? Eu vou colocar também na descrição deste vídeo. Observem aqui a instalação, ó. Aqui, ó, como eu havia falado, ó, pip install PyTesseract. Mas lembre-se antes de criar um ambiente virtual. Beleza? Uma outra ferramenta é o OpenCV, né? Que é a ferramenta que eu utilizei para realizar o pré-processamento da imagem, ou seja, realizar a binarização. Então aqui tem, ó, um passo a passo como instalar a ferramenta. Também é bem tranquilo, ó. Basta criar um ambiente virtual e executar o comando pip install OpenCV-Python.
E finalmente nós temos aqui a página do Streamlit, também é bem tranquilo a instalação, pimp install Streamlit, certo? Ok? Eu preciso também mostrar para vocês a Grok, né? Grok, tá aqui, ó, Grok Cloud. Eu já, em videoaulas passadas, eu já ensinei, né, como instalar o Grok Cloud, é bem simples também. Basta executar o comando pip install grok, né? Mas é importante a gente obter a chave que viabiliza nós utilizarmos a API da Grok. Em videoaulas passadas eu já ensinei também como fazer isso, beleza? Então a sequência é essa daqui, ó, para instalar as ferramentas. Primeiro, instalar o Tesseract OCR. Segundo, criar e ativar um ambiente virtual. Muito fácil, né? Para criar e ativar um ambiente virtual, por exemplo, uma maneira bem simples de fazer isso, basta digitar a sequência de comandos python-m, vm, espaço mynv, né? Eu já mostrei também isso em videoaulas passadas. Depois, instalar o PyTesseract. Na sequência, instalar o OpenCV. Depois, instalar o Streamlit. Instalar o Grok e obter a chave, né, da API do Grok. Código. Então nós chegamos num momento bem legal da aula, onde eu irei explicar o código que implementa o nosso assistente. Beleza, pessoal, isso aqui é o código. Vamos começar por aqui, na parte que cria o front-end. Então, para criar o front-end, eu usei o Streamlit, conforme eu havia falado, certo? Então, aqui eu estou adicionando um título, o título do front-end, o título do nosso assistente, né? Assistente de controle de gastos, beleza? Usando aqui o elemento title do Streamlit. Depois eu estou verificando se existe um diretório chamado cupom underline fiscal. É nesse diretório onde as imagens dos cupons fiscais, dos comprovantes de pagamento são armazenados quando eu faço o upload. Para fazer o upload, eu vou usar o elemento file underline upload da ferramenta Streamlit. Observem aqui, ó, envia as imagens dos cupons fiscais. Isso aqui é aquela string que é exibida. E aqui eu especifico quais são os formatos aceitos, ó, JPG, JPEG, PNG, certo? Beleza. Depois, aqui eu estou checando se foi feito o upload de alguma imagem. Se foi feito o upload de alguma imagem, o que acontece na sequência? Essa imagem ela vai ser armazenada, né? Ela vai ser armazenada através desta linha de código aqui na pasta cupom underline fiscal. Deixa eu mostrar para vocês aqui a pasta cupom. Tá aqui ela, ó. Cupom underline fiscal, e eu tenho aqui as duas imagens. Eu havia feito o upload, ó. Aqui eu tenho o primeiro comprovante. Aqui eu tenho o segundo comprovante, né? O segundo cupom fiscal. Beleza, pessoal? Todas armazenadas na pasta cupom underline fiscal. Aqui, ó. O que acontece a mais? Beleza? Depois eu tenho aqui um spine para mostrar o progresso do processamento. Beleza? E aí um detalhe importante, observem que está sendo chamada essa função aqui, ó, process underline coupon, que recebe essa variável como entrada. Essa variável, output underline CSV, ela contém o local onde deve ser salvo um arquivo CSV, que é esse arquivo aqui, ó, pagamentos.csv, que contém os dados que foram extraídos das imagens do cupom fiscal. Observem aqui, ó, eu tenho aqui exatamente ó, os dois registros correspondentes aos dois cupons fiscais que eu fiz o upload. Eu poderia ter utilizado um banco de dados relacional, ou poderia ter utilizado um banco de dados vetorial, conforme eu havia falado, beleza? Essa variável, deixa eu mostrar para vocês onde ela foi declarada. Tá aqui, ó, ela foi declarada aqui em cima, ó, output underline pagamento CSV.
Beleza. Ok. Então, essa função process underline cupom, o que, que ela vai fazer? Vamos subir aqui um pouquinho, vamos dar uma olhada nela. Tá aqui, é uma função grande, né? Ela recebe como entrada o endereço do arquivo CSV que vai registrar os dados que foram obtidos dos comprovantes, né, dos componentes fiscais. Então, basicamente, o que essa função faz é o seguinte, ó, vamos lá. Ela vai acessar a pasta cupom fiscal para obter os arquivos de imagem, por exemplo, JPG, né, as imagens dos componentes fiscais, certo? Ela vai, observem aqui, ó, pré-processar cada imagem. Essa função pré-process underline image recebe como argumento de entrada a localização de cada imagem, o path de cada imagem. E aí essa função de pré-processamento da imagem, ela executa a binarização. Vamos subir aqui um pouquinho, vamos procurar por essa função. Tá aqui ela, ó. A função para pré-processar a imagem, ou seja, melhorar o contraste, aplicar a binarização. Então, o resultado da execução dessa função será uma imagem com uma qualidade melhor, binarizada, com melhor contraste. E para realizar essa operação, eu usei a biblioteca OpenCV, beleza? Ok. O resultado da imagem pré-processada vai ser guardado aqui nessa variável. Ok. Próximo passo, uma vez que a imagem ela foi pré-processada, o próximo passo consiste em extrair as informações dessa imagem. E para fazer isso eu usei aquela biblioteca, ó, a biblioteca PyTesseract, né? Essa biblioteca eu passo para observem que, melhor dizendo, a classe, né? Nós temos aqui a classe PyTesseract. E aí eu passo para o método image underline to underline string, eu estou passando aqui, ó, a imagem que foi pré-processada e eu estou passando aqui uma configuração. Beleza? Vamos dar uma olhada nessa variável custom underline config, ela foi declarada aqui em cima. Está aqui ela, ó, custom underline config. É uma variável que me permite especificar qual é o idioma. Beleza? Nesse caso aqui eu estou especificando o português, ou seja, as informações, o texto da imagem é um texto que está em português. Então aqui eu estou especificando para o Tesseract qual é o idioma do texto que está contido na imagem. Beleza? Então dessa forma, a biblioteca PyTesseract ela vai usar o Tesseract OCR, né, para extrair o texto, extrair as informações e guardar aqui na variável extracted underline text. Normalmente, pessoal, quando a gente utiliza OCR para extrair texto, extrair dados de uma imagem, o resultado não é perfeito. Normalmente vem com alguns erros, né? Então, eu implementei aqui uma função, que é a função correct underline OCR underline text, que ela recebe o resultado da extração e ela faz algumas correções. Vamos dar uma olhada nessa função? Ela está aqui em cima, ó. Está aqui, ó. Correct underline OCR underline erros. Ela recebe aqui como entrada o texto que foi extraído da imagem por meio do Tesseract e ela faz algumas correções aqui, ó. Beleza? Algumas substituições. Ok? E gera o resultado. Gera a saída, né? As correções. Certo? Então, essa nova versão do texto corrigido vai ser guardada aqui na variável correct underline text. Beleza. Então, nós temos aí um texto corrigido. Qual é o próximo passo? O próximo passo é justamente extrair desse texto o CNPJ, o valor total, a data, né? Então, para extrair do CNPJ, eu implementei aqui uma função chamada extract underline CNPJ, que recebe como entrada aquela variável que contém
os dados, né, que foram extraídos, texto corrigido. E aí essa função, vamos subir aqui um pouquinho, está aqui ela, ó. Está aqui ela, ó. Ela recebe o texto, ela recebe as informações corrigidas e ela aplica aqui uma expressão regular, um regex, para reconhecer nessas informações o padrão correspondente a um CNPJ e retorna o CNPJ, certo? Beleza? Retorna o CNPJ. Então é uma função para extrair o CNPJ por meio de regex. Esse regex aqui, essa expressão regular, eu testei várias para poder chegar numa que conseguisse detectar padrões de CNPJ, né? Beleza? E aí, pessoal, uma vez extraído, vai ser guardado aqui na variável CNPJ. Depois eu dou um print em cima dela para confirmar o CNPJ que foi extraído. Para obter o valor, a mesma coisa, eu implementei uma função chamada extract underline valor underline total, que recebe o texto que foi extraído da imagem, que está guardado aqui na variável correct underline text, né, que foi aquela variável que contém o texto que foi ajustado, corrigido. E aí, ó, a função extract underline valor underline total recebe esse texto e aplica uma expressão regular, um regex, para retornar o valor correspondente, o valor total correspondente. Essa mesma lógica, ela se repete, pessoal, ela se repete para obter a data, né? Obter a data, tá aqui, ó. É chamado a função extract underline data, que recebe como entrada aqui um valor, né? O texto corrigido, e tá aqui a função extract underline data, que também aplica uma expressão regular para obter a data. Beleza? Obter a data. Beleza. Aí, pessoal, uma vez que eu recuperei o CNPJ, o valor e a data, o próximo passo consiste em escrever aqui no CSV os dados que foram obtidos, né? Escrever o CNPJ, escrever o valor total, escrever a data. Beleza? Certo? É isso que acontece, né? Exatamente aqui, ó, nessa linha de código aqui. Beleza? Esse bloco de código aqui. Ok, certo? Então, nós temos a função process underline compose, que vocês viram que ela é bem complexa, né? Além dela, nós temos a função ler underline CSV, que ela recebe como entrada o path, ou seja, a localização do arquivo pagamentos.csv, que é esse cara aí que contém os registros, né? Exatamente, está aqui, ó, os registros, os dados que foram obtidos das imagens, dos componentes fiscais. Beleza? Então eu passo aqui a localização do arquivo pagamentos.csv e ele retorna os registros. Ele lê o CSV e retorna os registros. Ok? Então observe que nessa linha em que a função lê underline CSV ela está sendo chamada, passando a localização do arquivo pagamentos.csv, recuperando os registros que são guardados aqui na variável registros. Beleza? Ok. Então, a variável registro ela vai conter os registros que foram extraídos. E o próximo passo, nessa linha aqui, ó, consiste em preparar o contexto com as informações extraídas do CSV. O que é isso? Aqui, na verdade, eu estou preparando os registros que foram extraídos do arquivo CSV para que eles possam ser passados para o LLM como um contexto para que seja possível ao assistente inteligente responder questões sobre os pagamentos. Então, observem aqui, ó, a variável pagamentos underline extraídos, eu estou especificando aqui, ó, o valor do CNPJ, o valor total, eu estou também especificando a data, certo? Beleza? Estou criando aqui um contexto, ok? Depois, pessoal, nós temos aqui, ó, o carregamento da API, né? API que API Grok, né? A API Grok ela viabiliza que a gente possa utilizar modelos rodando em cloud, alta performance. Então eu estou especificando aqui a chave, né, a chave da API do Grok, que eu gerei lá na Grok Cloud. Eu já expliquei como fazer isso em videoaulas passadas. A variável LLM está guardando a referência para essa API, né? Beleza? E por meio dela vai ser possível nós usarmos um modelo, um LLM, no caso o Llama 3.1. Depois, pessoal, nós temos aqui uma função muito importante, que é a função Generate Underline Decision.
essa função, observem, é ela que vai configurar o LLM para que ele possa responder as questões do usuário usando um determinado modelo, um determinado LLM, que nesse caso aqui, ó, olha qual é ó, o Llama 3, né? Beleza? Para configurar o comportamento do modelo, eu criei aqui, ó, observem, aqui, ó, um papel, né, para o sistema que é o seguinte, ó, você é um assistente financeiro que fornece respostas em português para a questão do usuário. Beleza? A questão do usuário, tá aqui, ó, papel usuário, ela vai ser enviada, ela vai ser passada através da variável input underline text, ó. Certo? Então, quando essa função generate underline decision ela é chamada, ela recebe a questão do usuário e ela recebe os pagamentos. Vamos lá. A questão do usuário é a pergunta que o usuário faz com relação aos seus gastos. E o pagamento, observem aqui, contém exatamente os registros, né? O contexto, beleza? Que tem lá o CNPJ, tem o valor, tem a data. E aí ela gera uma resposta. A função generate do Analyze Decision gera uma resposta para a pergunta do usuário. Beleza? Beleza. Pessoal, aí é o seguinte. Vamos descer aqui um pouquinho. Ó. Então, aqui, ó. O usuário, vamos supor, o usuário ele vai lá, faz uma pergunta, usando o elemento text underline input, ele faz uma pergunta e essa pergunta vai ser guardada aqui na variável questão. Certo? Aí observem que a função generate underline decision, aquela que eu acabei de explicar, ela vai ser chamada e ela vai levar a questão que o usuário fez e os pagamentos extraídos. Pagamentos extraídos, pessoal, são exatamente os registros, né, que contém lá o CNPJ, contém o valor total, contém a data correspondente aos cupons fiscais que eu enviei. Essa variável pagamentos extraídos, observem, ela tá aqui, ó, ela está sendo usada aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui, ó. Vocês lembram dela? Agora há pouco eu expliquei que é ela que vai formatar os dados para que eles possam ser enviados para o LLM. Né? Então tá aqui, ó, pagamentos underline extraídos. Beleza? E aí a nossa funçãozinha ela vai retornar a resposta, que vai ser guardada aqui na variável response e que vai ser printada, vai ser escrita na página. Olha que legal. Beleza? Uma outra funçãozinha que eu implementei aqui, essa aqui, ó, processar underline pagamentos. É uma função que ela converte a lista, ou seja, os registros guardados na variável pagamentos underline extraídos, em um data frame, para que seja mostrado ali aquela tabela na página. Certo? Essa tabela aqui, ó, o extrato de pagamentos. Então isso aqui é um data frame, né? Que ele é gerado através dessa funçãozinha aqui, ó. Essa funçãozinha, como já falei, ela recebe como entrada a lista, né, de pagamentos, os registros, né, formatados, e ela vai exatamente criar um data frame usando a biblioteca Pandas para viabilizar que seja possível mostrar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Está aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o elemento table. O elemento table ele cria esse cara aqui, ó, ele cria, né, o extrato de pagamento, beleza, com os dados que foram obtidos, certo? Def underline pagamentos contém os dados, tá aqui, ó, que foram, vamos dizer assim, convertidos para serem exibidos no data frame. Ok, pessoal? Então, esse é o código, né? Vamos lá, eu vou dar uma revisada aqui. Então, eu tenho aqui as dependências que foram importadas, PyTesseract, RE de suporte à expressão regular, OS, CV2 que fornece suporte ao OpenCV, NuPy, CSV, certo? Nós temos aqui a PIL para viabilizar que seja possível realizar o pré-processamento da imagem, o Grok, o Streamlit, o Pandas, beleza? A configuração aqui do Tesseract, a função para realizar o pré-processamento de imagem, ou seja, a binarização, a função para corrigir erros das informações que foram extraídas
da imagem via o Tesseract OCR. Nós temos aqui as funçõezinhas que fornecem suporte à aplicação de expressão regular para obter o CNPJ, obter o valor total, obter a data. Depois nós temos aquela função mais complexa, proxies underline cupom, que é ela que vai, de fato, extrair, ela implementa o pipeline, né, que viabiliza acessar as imagens, os arquivos de imagem que estão no diretório cupom underline fiscal, pegar cada arquivo, pré-processar, ou seja, aplicar a binarização na imagem, depois obter as informações, depois corrigir essas informações, certo? Depois pegar essas informações e passar para cada função que vai extrair um determinado tipo de dado, ou seja, um CNPJ, o valor total, a data, depois persistir no arquivo pagamentos.csv, eu poderia persistir no banco de dados vetorial, no banco de dados relacional, certo? Beleza? Essa função, ela vai ser chamada, a função proxy do underline compone, ela vai ser chamada aqui, ó, nessa linha de código. Tem aquela funçãozinha para ler, né, o arquivo CSV, para obter os registros que foram armazenados, certo? Aqui tem a formatação dos registros que foram extraídos e que foram armazenados no arquivo pagamentos.csv para que eles possam ser usados como contexto, como informação para que o modelo possa responder as questões. Aqui tem o carregamento da API Grok. Depois nós temos a funçãozinha que é ela que vai configurar o modelo, né? o LLM, o comportamento dele. Isso aqui é um prompt, né? Que permite especificar que ele deverá responder questões do usuário. Ele é um assistente financeiro, esse vai ser o papel que ele vai ocupar. Ele deverá responder essas questões, certo? A partir da entrada, né, do usuário, esse input do Analytics vai conter a questão, vai ter a pergunta do usuário e vai ter os pagamentos, né? Beleza? Que foram extraídos e que foram formatados exatamente... Cadê? Acho que eu passei. Tá aqui, exatamente aqui, ó. Beleza? E aí nós temos aquela funçãozinha que eu também expliquei para converter a lista em pagamentos extraídos, gerar um data frame e finalmente a interface gráfica com o usuário, usando o Streamlit. Beleza, pessoal? Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu vou compartilhar esse código no repositório para membros do canal, beleza? Se vocês gostaram, peço a gentileza a vocês que dê um like aí, pessoal, para ajudar a gente, para que a gente possa continuar compartilhando esse conhecimento com vocês. Um forte abraço.